Então, nesse último vídeo da semana, a gente faz um exemplo. Na verdade, o que a gente vai fazer é pegar um sistema homogêneo e achar o conjunto de solução e descrever os geradores desse conjunto de solução, aplicando as coisas que a gente aprendeu ao longo da semana e recordando também ao longo do caminho algumas definições. Então, o sistema é esse sistema do R4. Formado o conjunto de solução que a gente quer ver é o conjunto de solução desse sistema de 4 equações. Eu vou chamar de U, o subespaço do R4, que é o conjunto de solução desse sistema. A matriz do sistema, lembra, é a matriz formada pelos coeficientes das variáveis. Então, nesse caso, é uma matriz 4x4. E aí o sistema pode ser escrito, o subespaço pode ser escrito compactamente como o conjunto dos vetores do R4, que satisfazem a condição A vezes V igual a zero. V vetores do R4, tal que AV igual a zero. Como sempre, a gente está identificando vetores do R4 com matrizes coluna 4 por 1. Tá? A gente já se acostumou a fazer isso, a gente vai estar fazendo isso até o final do curso. A gente vai fazer isso. Tá? Qual o objetivo? O objetivo é determinar os geradores. Primeira coisa a fazer é simplificar o sistema para a gente poder achar soluções do sistema usando substituição. Tá? Então eu primeiro tenho que fazer a eliminação. Então vamos lá, essa é a matriz do sistema. Eu não preciso escrever a matriz aumentada nesse caso, porque a matriz aumentada tira uma coluna de zeros, mas a eliminação numa coluna de zeros não produz nada. Então eu posso ignorar a coluna de zeros da matriz aumentada e fazer a eliminação só sobre a matriz do sistema, já que o sistema é homogêneo. Então a primeira posição da segunda linha já está zerada, então eu vou zerar a primeira posição da terceira, multiplicando a primeira por 6 e somando com a terceira. Então dá isso. Aí eu faço a mesma coisa agora com a primeira e a última, multiplico a primeira por menos 1 e somo com a última. E aí quando eu faço isso, eu obtenho a linha 0, menos 4, 2, 12. Agora eu tenho que usar a posição menos 2, a posição na segunda linha, o menos 2 na segunda linha, para zerar as posições abaixo. Então eu vou primeiro somar a terceira com a segunda, substituir a terceira por isso. E aí eu vou multiplicar a segunda por menos 2 e somar com a terceira. E aí quando eu faço isso, sobram esses vetores. Então, não vetores, desculpa. Sobram, na verdade, duas equações. Cuidado, porque o que a gente está fazendo, a eliminação que a gente está aplicando é a eliminação para transformar um conjunto de um conjunto de equações, de um conjunto difícil de entender como é que são as soluções, para um conjunto de equações que as equações estão em forma escada. Então é fácil de resolver. Então aí a gente está aqui repetindo a matriz, e aí a gente vai lá e reconstrói o sistema multiplicando. Essa é a matriz do sistema, então eu posso multiplicar ela simplesmente pelos vetores x1, x2, x3, x4. Ou se você quiser escrever diretamente já quais são as equações, aí eu multiplico, tenho as equações. Então na verdade o que eu tenho é esse sistema, que é um sistema linear extremamente simples de resolver, porque agora eu tenho um sistema em forma escada. Então eu posso... veja, assim, o automático, se eu entrasse no piloto automático, eu ia tirar o valor de x2. Mas, como o x3 aparece com coeficiente 1, é mais fácil tirar o valor de x3. Então eu vou tirar o valor de x3. E aí, na verdade, x3 não aparece na primeira equação, então o valor de x1 também sai em função de x2 e x4. Posso substituir agora, lembrando que um vetor x1, x2, x3, x4 está em U se somente se essas condições que a gente determinou são verificadas. Então o x1 tem que ser igual a 2x2 menos 7x4 e o x3 tem que ser igual a 2x2 menos 6x4. As duas outras variáveis, x2 e x4, funcionam como parâmetros e não são alteradas. Agora eu posso botar o x2 em evidência e fico com x2 vezes 2, 1, 2, 0. Mas boto o x4 em evidência e fico com menos 7, 0, menos 6, 1. Então, do que a gente acabou de ver, a gente descobriu que qualquer vetor de U pode ser escrito, qualquer vetor V em U, pode ser escrito como combinação linear dos dois vetores, 2, 1, 2, 0 e menos 7, 0, menos 6, 1. Portanto, U é gerado por esses dois vetores, pelos vetores 2, 1, 2, 0 e menos 7, 0, menos 6, 1. No vídeo anterior, a gente viu que era possível pegar, quando o conjunto de solução é dado em termos de geradores, a gente podia botar esses geradores numa matriz e aplicar a eliminação aos vetores.
Nesse caso não adianta fazer isso, porque se a gente aplicar, o que vai acontecer é que em vez de um zero, o segundo vetor, em vez de ter um zero na segunda posição, vai ter um zero na primeira. E, de fato, não vai haver, eu não vou poder jogar fora nenhum desses vetores, porque claramente o segundo vetor não é múltiplo do primeiro, nem vice-versa. Então, os dois vetores, na verdade, são necessários para gerar U. Eu não posso reduzir isso para um vetor só. Então, nesse caso, não há vantagem na gente aplicar eliminação gaussiana para simplificar o conjunto de geradores. Note que a gente aplicou eliminação gaussiana antes para simplificar o sistema. Eu estou discutindo agora aplicar a eliminação gaussiana para simplificar os vetores, que foi o que a gente viu no último vídeo. Tá? Então, estou dizendo a você que não vale a pena fazer isso, nesse exemplo. Para encerrar, uma observação extremamente importante. Cada vetor V em U, esse subespaço que a gente acabou de analisar, para cada vetor que você pegar, tem um único par de números reais, x2, x4, de maneira que V se escreve como combinação linear de 2, 1, 2, 0 e menos 7, 0, 6, menos 6, 1, esses dois vetores que a gente viu como geradores, tem uma única escolha de x2, x4 que, se você pegar, produz um vetor V. Qualquer outra escolha diferente que você fizer de números reais produz, para coeficientes desses dois vetores, produz vetores como combinação linear, vetores diferentes. Deixa eu convencer vocês disso. Então, imagina que tivesse, para o mesmo vetor, eu tivesse dois pares diferentes de números. Digamos, x2, x4 e y2 e y4. Então, digamos que a gente pudesse escrever um mesmo vetor como x2 vezes 2, 1, 2, 0, mais x4 vezes menos 7, 0, menos 6, 1. E também como y2 vezes 2, 1, 2, 0, mais y4 vezes menos 7, 0, menos 6, 1. Aí eu faço a conta do lado esquerdo e do lado direito. Simplesmente somo tudo de volta, tá? Multiplico os coeficientes e somo os vetores. Eu obtenho isso. Mas olha só, se você olhar para esses dois vetores, você vê que na segunda posição do primeiro vetor tem x2, na segunda posição do outro tem y2. Na última posição do primeiro vetor tem x4, na do outro vetor tem y4. Como os dois vetores são iguais, as entradas correspondentes têm que ser iguais. Mas isso significa que x2 tem que ser igual a y2 e x4 tem que ser igual a y4. O que vem mostrar que, de fato, não tem dois pares diferentes, tem um par só. Tá? Essa observação é muito importante e ela vai atar com uma coisa que a gente vai fazer na próxima semana, que é discutir bases de subespaços.